Entrevista. E seguimos com esse assunto na entrevista de hoje. Até que ponto a empresa pode controlar o uso de celular pessoal no ambiente de trabalho? A repórter Marla Lacerda conversou com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Vamos ouvir. O programa Trabalho e Justiça recebe hoje o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Luiz Antônio Colucci. Seja muito bem-vindo. Satisfação nossa de podermos contribuir e participar da Rádio TST, que é veiculado na Rádio Justiça. E o assunto escolhido pela produção, pelo programa, muito interessante, que é o uso do celular, né? O celular que é nosso companheiro, é indispensável no nosso dia a dia e também está com a gente no nosso ambiente de trabalho. Doutor, existe alguma norma na CLT quanto às regras do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho? Não existe, né? A gente não pode esquecer que a CLT é de 1943, ela foi sendo modernizada ao longo do tempo, né? Nós não podemos nos esquecer que o empregador é quem contrata, assalaria e dirige o trabalho prestado pelo trabalhador contratado. E dentro dessa função, dentro dessa responsabilidade, é que vai surgir limitações ao uso ilimitado do celular. Então, dentro do próprio contrato de trabalho, firmado entre o patrão e o empregado, entre o empregador e o empregado, também dentro de normas internas da empresa, regulamentos da empresa, é que nós vamos encontrar normas gerais que podem limitar e que limitam o uso do celular no dia a dia da empresa. Se não tiver isso, o que pode acontecer? Pode acontecer o uso excessivo do celular em prejuízo do trabalho, que não é e não pode ser admitido. Quais seriam, então, os limites de fiscalização do empregador sobre o uso do celular pessoal no horário de trabalho? Bom, os limites, né, precisam ser postos com o cuidado de não invadir, claro, a privacidade, a intimidade e a dignidade do trabalhador. Isto é certo, mas o empregador não pode, dessa forma, entrar no aparelho, ver as mensagens, né, ver as fotos do trabalhador. Mas ele pode, sim, fiscalizar este uso de uma maneira proporcional, usando o bom senso, de forma que se respeite, portanto, essa intimidade, a integridade do trabalhador, mas também o empregador possa ter o controle e a fiscalização sobre o trabalho prestado pelo empregado no dia a dia. A empresa ela pode recolher o aparelho ou exigir que ele fique no armário, por exemplo? Não é o ideal e não é o correto, mas há situações de risco em que o empregador pode sim recolher, né, o aparelho. A empresa pode proibir, dependendo da atividade executada, o uso do celular pessoal durante o horário de trabalho? Pode sim, sempre atento a esses aspectos, né, envolvendo a segurança no trabalho, o sigilo profissional, né, a proteção de dados. Nesses aspectos mais delicados, vamos dizer assim, o empregador tem todo o direito, né, e o poder de recolher o seu aparelho, o aparelho do seu empregado. O uso indevido do celular pessoal no trabalho, ele pode gerar o risco de uma demissão? Pode gerar sim. É comum, isso aparece no dia a dia da atividade jurisdicional, eu observo isso não só na sala de audiência da 9ª Vara do Trabalho aqui de Porto Alegre, mas eu observo dentro dos processos e observo também em julgamentos que isso é bem possível e isso acontece, né? Vamos dar um exemplo aqui muito claro: o motorista de ônibus que está conduzindo o veículo e está usando e usa o aparelho celular, usa o seu telefone celular durante a condução do veículo, né? Bastaria o uso do telefone, do celular, mas só se isso ainda vier agravado pelo acidente, por colocar em risco a vida de terceiros, a vida das pessoas, a sua própria vida e também o patrimônio do empregador, isto é passível de punição. Tá? Essa punição ela pode muito bem ser gradual. Você pode começar com
uma advertência verbal, uma advertência depois por escrito, e aí, nesses casos mais graves, está sujeito a ser despedido por justa causa, despedido de forma motivada. Tenho visto, inclusive, decisões do Tribunal Superior do Trabalho confirmando as decisões de primeiro e segundo graus que confirmaram a despedida por justa causa pelo uso indevido do telefone celular. Eu conversei com o juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Luiz Antônio Colucci, sobre o uso do celular pessoal no ambiente de trabalho. Obrigada pela sua participação no programa Trabalho e Justiça. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, o espaço. Importante, para finalizar, que a gente possa dizer, primeiro, da responsabilidade que tem o empregado de cumprir adequadamente o trabalho, né, fazer o seu trabalho conforme foi contratado. A responsabilidade do empregador de controlar o uso do celular, observando os princípios da dignidade e da proteção da pessoa humana. Mas, acima de tudo, fica esse recado, que a Justiça do Trabalho ela está muito atenta, e especialmente no TST, com decisões prudentes, né, com decisões utilizando o bom senso, observando caso a caso, mas, acima de tudo, sempre respeitando a norma de proteção do trabalhador e a norma de proteção do cidadão brasileiro. Obrigado.